Olá, mais uma vez aqui no canal. Hoje, dia 15 de novembro, feriado nacional. Parabéns! Vocês sabem por que hoje é feriado? Porque hoje, em nível de Brasil, de país, nós estamos com um feriado prolongado para alguns setores, comemorando o dia 15 de novembro. A proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Parabéns, muito bom mesmo. Antes que eu me esqueça, você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, acione o sininho para que você possa receber notificação de novos vídeos. Para quem já está inscrito no canal, sabe que aqui nós publicamos vários assuntos. Para quem conhece, sabe que eu gosto de gravar algumas músicas aí, numa tentativa de aproximar o máximo possível de algumas músicas populares, brasileiras e internacionais também, né? Dentro do viés de um estilo musical, rock nacional e também música popular brasileira. Rock nacional não é estilo de música, é estilo de vida. Estamos juntos. Hoje nós vamos falar então, fazendo uma pequena narrativa, abordagem, sem querer em nenhum momento ser tão científico tal, mas usando duas obras principais de um cientista político, historiador, que eu particularmente gosto muito, né? Desculpa a redundância, se sou eu, só pode ser particularmente, José Murilo de Carvalho. Exato, então a gente vai fazer uma pequena análise das duas obras dele hoje, Os Bestializados, né? O Rio de Janeiro e a República que não foi. Ele faz uma abordagem aqui da cidade do Rio de Janeiro, que era o centro cultural, o fervor, né, político e cultural daquele momento específico, muito interessante. E também outra obra do mesmo autor, A Formação das Almas. Excelente, uma obra, para quem não leu, eu indico fazer uma boa leitura, porque ela é excelente, ok? Aqui nessa obra específica da Formação das Almas, José Murilo de Carvalho, ele coloca o imaginário da República no Brasil. Vejam só, o imaginário da República no Brasil. O que é interessante verificar nessas duas obras, que o José Murilo de Carvalho ele é bem contundente nas suas abordagens, tal. Em outras palavras, ele tenta trazer esse imaginário da proclamação da República, que nós estamos comemorando hoje, né, nesse feriadão, de algo que nos passaram, mas que na verdade não ocorrera, né? Então eu vou tentar aqui, enquanto historiador, professor de história, né, fazer uma abordagem de acordo com a mentalidade, o imaginário e a narrativa do José Murilo de Carvalho, mas vou fazer também algumas implicações que, ao meu ver, no meu entendimento, ocorreram, tal. Então nós temos lá o primeiro império, né, que vai da proclamação da nossa independência, 1822 até 1831, mais ou menos ali, que é o primeiro reinado. Aí, 1831 a 1840, nós temos o que? O período regencial, aquele velho momento, né? Aquele período em que a abdicação do trono, né, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, por ser menor de idade, não pode assumir. E aí ele fica sob ali uma guarda, né, José Bonifácio e outros personagens históricos, né, até que ele complete a maioridade. Só que depois ele, né, por conta de toda a questão histórica, ele acaba assumindo o segundo reinado, Dom Pedro II, com 15 anos de idade. Há uma mudança na Constituição de 1822 para que ele possa assumir, né? E aí nós temos um período que vai de 1840 a 1889, que nós chamamos de segundo reinado, onde o Brasil teve, historicamente, uma evolução desenvolvimentista que temos que reconhecer que foi importante para o país. Mas por que Dom Pedro II caiu? Meu Deus! Por que tirar Dom Pedro II do poder? Ora, nós tivemos uma guerra do Paraguai,
não é? Aquela guerra fatídica, né, que nós nos envolvemos contra os hermanos paraguaios, em que no final dessa guerra, fazendo uma contextualização de maneira geral, os militares ficaram muito fortalecidos, né? Então a monarquia ela se sustentava sobre 3 viés, que nós chamamos de tripé: a igreja, né? O exército e os barões do café. A igreja no seu viés religioso, imagine você o poder que se tem, né? Do papel da cristandade, do papel da igreja, de conseguir colocar algo, conseguir fazer com que a sociedade caminhe para um lado para o outro tal, é uma força muito grande. Até hoje o tem. Por outro lado, o exército, não precisa abordar muita coisa, né? Os militares estão aí. E por outros, os barões do café. Ora, nós temos um fato aqui que nós não podemos deixar de citar. 1888, 13 de maio de 1888, D. Pedro II, né, que estava em viagem para Portugal, historicamente falando, né, tratando de uma doença lá, de uma pequena diarreia, papapá, deixa sua filha, a princesa Isabel, aqui no país, e ela dá uma canetada, através de um canetaço, 3 de maio de 1888, acaba com a escravidão oficial no país. Sem entrar no contexto de pressões externas, etc e tal, enfim, um canetaço acaba com a escravidão no Brasil. Ora, os militares voltando fortalecidos da guerra contra o Paraguai, querem uma participação efetiva nas decisões políticas do Império. Dom Pedro II, de certa forma se nega, né? A igreja, por um fato isolado em Olinda, há uma prisão de algumas autoridades da igreja por criticar o imperador, e há uma certa perseguição, e essas pessoas, né, a igreja vai se rebelar de alguma forma contra o imperador também. O segundo tripé que se cai. E o terceiro, como já disse, o canetaço da princesa Isabel, acabando com a escravidão oficial no país. Ora, quem eram os donos dessas pessoas? Quem era o dono desse produto? Que o escravo era produto, né? Comercializado em praça pública, foi comercializado por mais de 3 séculos no Brasil. Como fosse animais hoje no pasto. Os barões do café exigem do imperador, ou do império, da monarquia, uma indenização. Porque a partir do momento que assina a Lei Áurea, o que vai acontecer? De alguma forma, oficialmente estariam livres os escravos. Mas esses escravos custaram dinheiro. E os barões do café, esses donos de escravos, escravocratas, exigem uma indenização pelos gastos que eles tiveram em relação à compra desses produtos. Vai ser negado pelo imperador. O tripé, igreja, exército, barões do café, escravocrata, cai. Não dão mais sustentação à continuidade do império. E a proclamação da República, por incrível que pareça, 15 de novembro de 1889, né, logo após esse fato citado por mim, acontece. Não é de se estranhar? Não é de se estranhar? Em outras palavras, vamos repetir aqui algo que vocês estão cansados de ouvir. Golpe! Dom Pedro II foi deposto do poder através de um golpe de Estado. Os proclamadores da República, aquela República que José Mourinho de Carvalho chama de os bestializados, né? A República que não foi. Aí depois ele coloca a formação das almas. Agora, a partir do momento da proclamação da República, vamos estabelecer o imaginário republicano. Vamos criar símbolos, simbologias, para que nós possamos colocar esse projeto positivista em prática. Aí eu pergunto para vocês, e o povo? Onde é que estava o povão? Totalmente alheio. Aquela sociedade brasileira do final do século XIX dormiu dentro de uma monarquia com Dom Pedro II imperador, acordou com Deodoro da Fonseca, presidente da República interino, tendo como vice Floriano Peixoto. É de se estranhar, não é? É golpe. O golpe no Brasil se estende, né, há muito tempo.
tá? As forças políticas reacionárias, ela agem de acordo como tal, de acordo com seus interesses. É bom você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, não se engane, não existe na história heróis e bandidos, existem interesses. Esses interesses podem ir pelo viés pessoal, particular, ou também político, né? Enfim, aí você pode fazer a sua nomenclatura, criar a sua nomenclatura e fazer a sua abordagem, ok? Eu queria fazer uma citação aqui da Formação das Almas do José Murilo de Carvalho. Antes eu quero tomar um Invino Veritas. Faz bem para a alma. Que ele cita uma coisa muito bacana na Formação das Almas. Tinha separado aqui, já fugi da página. Na obra Formação das Almas, né, na página 38, é bom que se diga que essa edição que eu estou em mãos aqui, é a primeira edição, tá? Primeira edição, porque não está aqui marcado edição nenhuma, então deve ser a primeira edição, ok? 1990, essa publicação. Na página 38, ele coloca o seguinte. Importante essa leitura. Abre aspas. Os chefes republicanos nem sequer prepararam a encenação para o momento psicológico. Diz de maneira como o povo presenciou a proclamação. A visão desses jovens superiores que participaram da Guerra do Paraguai, muitos das quais se tinham depois envolvido na questão militar, que eu citei agora há pouco. A República, para esse grupo, o que eles pensavam sobre a República, era o final da questão militar. O do triplex. Faziam parte do triplex, né? Sua solução definitiva pela eliminação de um regime que, segundo eles, era dominado por uma elite bacharalesca, infensa aos interesses castrenses, desrespeitosa dos brilhos militares. Ora, dos brilhos militares? E a sociedade civil? Qual o significado do termo república? Res, do latim res, coisa, pública. A partir da proclamação, agora vamos governar para o povo. Vamos governar para a população, para a sociedade brasileira. Não se engane. Não, é exatamente o que você estava pensando. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com seus interesses naquele momento. É assim na política, foi assim o tempo todo. Desde os tempos imemoráveis da nossa colonização, passando pelo Império, passando pela República Velha, tá? Passando pelos militares, agora pela redemocratização. Não se engane. Uma outra citação que eu gostaria de fazer, agora especificamente dos especializados, deixa eu localizar aqui, rapidão. É impressionante a capacidade do Murilo, José Murilo de Carvalho, quando ele faz a seguinte observação. Deixa eu só localizar aqui rapidão. É bom que se diga que essa obra Os Especializados, para quem quiser se adequar, é a terceira edição, tá? A terceira reedição, o Rio de Janeiro e a República que não foi. E o Brasil? Foi república alguma vez? Né? O res, coisa pública, foi respeitada em algum momento? Pense. Comemore o 15 de novembro. Deixa eu pegar a página aqui rápido. Opa, passou. Só um instantinho. Aqui é sobre a questão do fim do Império. República e Cidadanias. Página 42. Já ficou registrado que o fim do Império e o início da República foi uma época caracterizada por grandes movimentação de ideias, em geral importadas da Europa. Na maioria das vezes, eram ideias mal absorvidas ou absorvidas de modo parcial e seletivo, resultando em grandes confusões ideológicas. Liberalismo, positivismo, socialismo, anarquismo misturavam-se e combinavam-se das maneiras mais esdrúxulas na boca e na pena das pessoas mais inesperadas. Contudo, seria enganoso descartar as ideias da época como simples desorientação. Tudo era, sem dúvida, um pouco louco, mas havia lógica na loucura, como podemos verificar no exame do problema da cidadania. Vimos também que o período foi marcado